E vamos começar nas questões de química. A primeira é essa aqui. Deixa eu dar até um zoom aqui. Tá. É a seguinte: as características dos vinhos dependem do grau de maturação das uvas, das parreiras, porque a concentração de diversas substâncias compostas das uvas varia à medida que as uvas vão amadurecendo. O gráfico a seguir mostra a variação de concentração de três substâncias presentes em uvas em função do tempo. Então, a concentração do ácido málico vai diminuindo, a concentração do ácido tartárico também, e a concentração de açúcares vai aumentando. O teor alcoólico do vinho deve-se à fermentação dos açúcares no suco da uva. Por sua vez, a acidez do vinho produzido é proporcional à concentração dos ácidos tartárico e málico, ou seja, a acidez é quando você tem grande concentração desses dois. Já o teor alcoólico do vinho deve-se à fermentação dos açúcares. Considerando-se as diferentes características desejadas, as uvas podem ser colhidas. Aí vamos lá, mais cedo para a obtenção de vinhos menos ácidos, está falso, né? Ó, cedo a concentração de ácido é grande. Mais cedo para a obtenção de vinhos mais ácidos e mais alcoólicos, não. Mais tarde para a obtenção de vinhos mais alcoólicos e menos ácidos. Eu acho que é C de casa. Porque quanto mais tarde, mais o teor alcoólico, devido à fermentação desses açúcares, e menos ácido é. Então, acho que o que combina mais aqui é o item C, C de sucesso, certo? Então, só observação de gráfico em relação a essa concentração, sacou? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, então, tirar print e passar para a próxima question. Próxima question. Essa question aqui. Ele diz o seguinte nessa questão. Nossa dieta é bastante equilibrada em termos de proteínas, carboidratos e gorduras, mas deixa a desejar em micronutrientes e vitaminas. O brasileiro consome 0,01 mol de cálcio por dia, quando a recomendação internacional é de 0,03 mol. É um problema cultural, mais do que socioeconômico, já que os mais abastados da classe A e B ingerem cerca de metade do cálcio que deveria, ou seja, até o povo que tem mais dinheiro ingere menos cálcio. Ao tomar um copo de leite de 200 ml, uma pessoa ingere 0,06 mol de cálcio. Para ingerir a quantidade diária recomendada, a recomendada é essa 0,03. Somente pelo leite ela deve consumir. Então, assim, aqui tá pedindo para a gente fazer uma regra de 3. Uma regra de 3 assim, ó. Se 200 ml de leite tem 0,006 mol de cálcio, então qual é o volume X que tem que ter para essa dose recomendada, que é 0,03. Eu vou botar 0,03, mas eu vou botar o zero depois. Para que eu vou botar o zero depois? Só para ficar claro uma coisa, ó. É uma regra de 3, ó. Em 200 ml eu tenho essa quantidade. Então, para ter essa quantidade aqui, eu preciso de quanto? Porque esse número aqui é 30. Se você andar as vírgulas, 3,1, 2, 3 é 30. Se você andar 3, que é 6. Corta 6 com 30. Se você cortar aqui dá 1 e aqui dá 5. Esse número aqui é 5 vezes maior do que esse. Aí quando você faz a cruzadinha, vai ficar 5 vezes 200. Então, X vai acabar sendo 1000 ml ou 1 litro. Então, você vai precisar beber 1 litro de leite para você ingerir
essa mesma quantidade aí, certo? Você vai precisar beber 1 litro de leite para conseguir a mesma quantidade. Então, é uma questão, e muitas delas a gente vai fazer por regra de 3, tá? Tem um monte de fórmula, eu sei que tem um monte de fórmula, porém, várias não são precisas ser aplicadas. Basta você usar a lógica e a regra de 3. Essa de baixo. Essa de baixo ela é chatinha, ela caiu no Enem, e essas questões que eu trago aqui, elas são questões de prova. Já caiu em prova do colégio também. Ela fala sobre o diesel, que é a mistura de hidrocarboneto, também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos 80 não havia regulamentação e era utilizado óleo diesel com essa concentração aqui, ó, 13.000 ppm de enxofre. Em 2009 o diesel passou a 1.800, deu uma diminuída já. E em seguida foi inserido no mercado o diesel S500, com 500 ppm. Em 2012, foi difundido o S50, com 50 ppm, ou seja, a redução foi bem grande, de enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores. A substituição do diesel usado nos anos 80, que é essa, por aquele difundido em 2012, que é essa, permitiu uma redução percentual de emissão de SO3 de... Então, ele quer que você calcule qual foi a redução percentual. A U era 13.000 ppm, 13.000 ppm, e passou para 50 ppm. Ou seja, foi uma redução drástica. Ele quer que você diga quantos por cento foi essa redução. Então, sempre que ele quer saber a porcentagem de redução, a primeira coisa a saber é quanto foi a redução absoluta. A redução absoluta foi quanto? A redução absoluta é só subtração. Então, você vai pegar 13.000 e subtrair 50. Então, vai ficar 12.950. Então, essa foi a redução absoluta. E para saber essa redução absoluta representa quantos por cento, você vai pegar agora e vai fazer uma regra de 3, que é assim: 13.000, que é o que era, representa 100%, e 12.950, que é a redução, é X. E aí você vai ter que calcular esse X. Esse X é uma conta muito feia. Eu fiz essa conta hoje, certo? Eu posso fazer a calculadora de novo. Porque você pode cortar os zeros aqui. Você pode cortar aqui uns zeros para facilitar umas contas. Você pode cortar, por exemplo, 2 zeros aqui de cima, com 2 zeros aqui de baixo. Esse com esse. E depois você pode cortar um zero aqui com um zero aqui. Então, o X ele acaba sendo 12.000, 1.295 dividido por 13. Acaba ficando essa divisão aqui. Essa divisão aqui, vai ser 1,295 dividido por 13. Então vai dar, eu estou fazendo a calculadora no meu celular, dá 99,6%. Então vai ser uma redução de 99,6%. Ou seja, essa questão, ela aparentemente, ela usa o ppm como desculpa,
Mas, na verdade, é mais uma questão de matemática mesmo. Só que ela vive caindo nas provas de química, por isso que eu trago ela aqui. Porque ela é uma questão batida já. Depois dela, vê essa aqui. Vamos ver essa aqui. Essa aqui é a seguinte. Uma das consequências do acidente nuclear ocorrido no Japão em março de 2011 foi o vazamento de isótopos radioativos, que podem aumentar a incidência de certos tumores glandulares. Para minimizar essa probabilidade, foram prescritas pastilhas de iodeto de potássio à população mais atingida pela radiação. Suponha que em alguns dos locais atingidos pela radiação, as pastilhas disponíveis continham em cada uma 5 vezes 10 a menos 4 mols de iodeto de potássio, sendo a dose prescrita por pessoa de 33 miligramas por dia. Em razão disso, cada pastilha teve que ser dissolvida em água, formando 1 litro de solução. O volume de solução preparada para que cada pessoa deva beber para ingerir a dose diária prescrita em iodeto corresponde em volume em ml. Então, é o seguinte, essa quantidade aqui, 5 vezes 10 a menos 4, é a quantidade que os caras tinham. Ó, cada pastilha tinha isso. E essa pastilha vai ser dissolvida em 1 litro. Então, a primeira coisa é saber essa pastilha aqui, qual é a massa disso aqui. Veja que a massa é 166 gramas para cada 1 mol. Se eu tenho 5 vezes 10 a menos 4 mol, eu vou ter uma certa quantidade de massa aqui. Então, vamos descobrir que massa é essa. Essa massa vai ficar 5 vezes 166. Dá para fazer aqui mesmo na mão. Vou botar aqui 166. Botar aqui 5. 5 vezes 6 vai dar 30, vai 3. 5 vezes 6 vai dar 30. Com 3 fica 33, vai 3. 5 vezes 1 vai ficar 5, 6, 7, 8. Então aqui vai dar 830 vezes 10 a menos 4. Esse 10 a menos 4 a gente vai voltar 4 casas. Então vai ficar 0,08. Volta 4 casas. 1, 2, 3, 4 gramas. Só que agora a gente vai andar 3 casas. Para quê? Para passar para miligrama. Então vai passar 3 casas. Então 1, 2, 3. Ou seja, fica 83 miligramas. Então, essa pastilha tem 83 miligramas. Então, em 1000 ml, que é o que o cara vai colocar, ele vai colocar 83 miligramas. Só que ele só quer tomar por dia 33,2 miligramas. Então, qual é o volume X que ele deve tomar aqui? Ou seja, mais uma vez, uma questão de regra de 3. Não vou chamar de X para não confundir, então eu vou chamar de Y. Esse volumezinho aqui. E aí você vai ter que fazer a conta, que vai ficar 83Y vai ser igual a 1000 vezes isso. Fica 33,200, que anda 3 casas. E o Y vai ser essa conta, que é 33,200 dividido por 83. E essas contas são muito feias. Rapaz, as contas são feias mesmo. Eu vou fazer até na calculadora aqui. 33.200 dividido por 83. Dá exatamente 400 ml. Então, essa divisão aqui dá exatamente 400. Então, pelo menos a divisão deu bonitinho.
Não deu nem quebrado, não. Deu perfeitamente 400. Então, a resposta dela vai ser 400. Então, ele deu a massa da pastilha. A pastilha ia ser usada, certo? A pastilha ele deu em mols. A gente passou isso para a massa. Ia ser dissolvida em 1 litro. Mas a cada pessoa só tem que beber a quantidade que tem, 33,2, e a gente descobriu que basta a pessoa beber 400 ml disso para dar certo. Beleza? Então, vocês vão me dizendo aí o que é que vocês estão achando aí das questões. A próxima. Essa próxima é importante. O ácido sulfúrico. Tem uma parte aqui que não precisa ser falada. Geralmente, essas questões de química, tem umas partes que é só, né, só besteira, mas enfim. O ácido sulfúrico, quando concentrado, é um líquido incolor, oleoso, muito corrosivo, oxidante, desidratante. Nas indústrias químicas, ele é utilizado na fabricação de fertilizantes, filmes, tecidos, medicamentos, corantes, tintas, explosivos, acumuladores de bateria. No refino do petróleo, como decapante de ferro e de aço. Nos laboratórios, é utilizado em titulações, mistura de soluções com reação química, como catalisador nas reações e na síntese de outros compostos. Pronto. A questão realmente ela começa aqui. Suponha que um químico precise preparar, então um químico precisa preparar 1 litro, ele precisa preparar 1 litro de solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 3,5. Concentração 3,5 mol por litro. Usando apenas 2 soluções desse ácido, disponível em estoque no laboratório. Então, ele quer preparar isso, mas ele tem 2 soluções. Ele tem a solução A, ele tem 1 litro de solução A, de concentração 5 mol por litro, e ele tem de solução B, 1 litro de concentração 3 mol por litro. Então, ele deve misturar parte do A, ou seja, uma certa quantidade de A com uma certa quantidade de B, fazer uma mistura, mas é uma mistura do mesmo ácido, ou seja, não vai ter reação química, é uma mistura de mesmo soluto, certo? Um com 5 e outro com 3, mas ele deve colocar as quantidades para obter isso, para obter 1 litro na concentração 3,5, que é o que ele quer, certo? Então ele diz, sabendo-se que não há expansão nem contração de volume no preparo da solução desejada, é correto afirmar que o volume necessário em ml de A em B são. Então ele quer o volume em ml. Então primeiro, se ele quer em ml, 1 litro aqui vai ser 1.000 ml. A gente tem um litro disponível de A, mas você não vai usar 1 litro de A. Você vai usar menos do que isso, certo? Porque você quer produzir 1 litro nessa concentração aqui. Então, você vai usar um volume que eu vou chamar de VA. Você vai usar um volume aqui que você vai chamar de VB. E a primeira equação é que VA mais o VB, a soma deles tem que dar 1.000. Ou seja, o volume que você vai usar do A mais o volume que você vai usar da solução B tem que dar 1.000, que é os 1.000 que você vai ter que encontrar aqui. Essa é a primeira equação. A segunda equação, ela é sobre misturas de mesmo soluto. Mistura de mesmo soluto. Não há reação química, é só uma mistura básica. Você vai fazer assim, a concentração desse vezes o volume desse, então vai ficar 5VA mais a concentração desse vezes o volume desse, 3VB vai ser igual a concentração desse vezes o volume desse. 3,5 vezes 1.000.
Então, essa é a fórmula da mistura de mesmo soluto. Concentração vezes o volume de cada uma das partes somadas tem que dar a concentração final vezes o volume final. Vai ficar 5VA mais 3VB vai ser igual a 3.500. Então, você vai ter aqui o seu sistema. 5VA mais 3VB igual a 3.500. Então, você vai ter esse sistema para resolver. Eu vou resolver esse sistema multiplicando a primeira por menos 3. Se eu multiplicar a primeira por menos 3, vai ficar menos 3VA menos 3VB, que vai ficar menos 3.000. Se eu somar essas duas agora, vai cortar o 3VB com menos 3VB, 5VA com menos 3VA vai ficar 2VA, e 3.500 menos 3.000 fica 500. Passo 2 dividindo, então o VA vai ser 250 ml. Então, se o volume de A é 250 e a soma dos dois tem que dar 1 litro, então o volume de B acaba sendo 750 ml. Então, a resposta é o volume de A tem que ser 250 e o volume de B tem que ser 750. Tem que prestar bem atenção, porque ó, tem um item que tem o contrário. Então, resposta certa é item D. Certo? Esse assunto eu acho um assunto difícil. Vocês estão conseguindo entender? Responda alguma coisa para quem está assistindo. É importante para saber. Tá, beleza, então. Vamos passar. Álcool reduz acidente. Então, novamente, aquele texto que às vezes não serve para nada, mas que a gente tem que ler. A resolução da Anvisa, que proibiu o álcool líquido, é responsável pelo índice. Em contrapartida, liminar em favor dos produtores causou um novo aumento de queimaduras. Os números assustam. No Brasil, cerca de 150 mil pessoas por ano são vítimas de queimaduras provocadas por acidentes com álcool líquido. 1/3 desse total são crianças. Para atacar o problema, em 2002, a Anvisa editou a resolução RDC, de 20 de fevereiro de 2002. Com ela, proibiu-se a venda do álcool líquido 96 GL no país. A ação causou a redução de 60% dos casos nos primeiros meses de validade na medida. Em contrapartida, uma liminar concedida em favor de um grupo de fabricantes de álcool permitido a venda do produto provocou um retrocesso e os acidentes voltaram a crescer. Os fabricantes dispuseram de 6 meses para se adaptar ao novo formato. A RDC permite apenas a venda do álcool líquido abaixo de 52. Abaixo desse teor, o potencial de combustão do álcool diminui sensivelmente. A mudança causou enorme impacto no sistema de saúde brasileiro. Aí ele diz que 96 graus GL é igual a 96% em volume. Ou seja, é um título, é uma porcentagem em volume. O texto faz referência a um problema causado pela alta inflamabilidade do álcool 96.
Para reduzir a concentração a valores que permitam a sua comercialização, deve-se adicionar a 500 ml desse álcool líquido. Então, você quer fazer o seguinte, você tem 500 ml de álcool 96, você tem isso. Você deve adicionar água, ou seja, você deve diluir, fazer uma diluição. Diluir para quê? Para você, para que permita a comercialização, certo? Para permitir a comercialização, o percentual é de 52%, que é o que ele diz aqui. Então, você tem que acrescentar água a esses 500 ml. Quando a gente acrescenta água numa diluição, a concentração ela vai diminuindo. E você quer que ela diminua até chegar a 52. Então, essa é uma típica questão de diluição. Então, como é que a gente faz? Na questão de diluição, a gente faz assim. É a concentração inicial, volume inicial. Concentração final, volume final. Então, a gente vai pegar o 96 e multiplicar por 500. Vai ser igual a 52 e multiplicar por V. Esse V vai ser o nosso volume final. Ou seja, depois que eu acrescentar água, vai ser esse V, vai ser esse volume final aqui. Então, a gente vai ter que fazer essa conta. 96 vezes 500 dividido por 52. Mais uma conta feia, mais uma conta feia. Mais uma conta feia e eu, como gaiato, e para ganhar tempo, vou fazer na velha calculadora. Dá 48.000 dividido por 52, dá 923. Então, aqui, o volume V foi de 923 ml. Ou seja, no mínimo, você tem que acrescentar água até ficar com 923, certo? A resposta aqui, ou seja, se você acrescentar água até que o volume seja 800, ainda não dá. Ou seja, o único item em que você acrescenta água e fique com a permissão de comercialização é o item E, certo? Porque o 923 é só um parâmetro que a gente utilizou para ficar no limite. Ou seja, o limite seria você acrescentar água até chegar a 923. Aí ficaria no limite da comercialização. Mas nem é o que ele quer, ele só quer que você acrescente água para ficar na legislação permitida. Então, com 960, com certeza vai ficar, porque você vai estar diluindo é mais, certo? Então, por isso que a resposta aí tem E. Não é nem que você está aproximando, não. É porque a resposta faz sentido, isso aí tem E mesmo. Claro que aqui não podia, numa questão como essa, não podia ter dois itens que a legislação permitiria. Não podia ter, por exemplo, 960 e 980, que os dois itens estaria certo, tá? Mas só tem um item aqui em que a legislação dá certo, que é o item E, tá? Então, por isso que essa é a resposta. Tá, beleza? Olha essa daqui. Essa daqui. Essa daqui é a seguinte. A epinefrina é um antiasmático broncodilatador. Tarará, tarará, parará, parará. Uso injetável. Na solução é 1 mg por ml. Dose em crianças. Se a criança tiver asma brônquica, é 0,1 miligrama por quilo de peso corporal. Aplicação e tarará, tarará, não exceder, tarará. Se a criança tiver parada cardíaca, via intravenosa, tarará, por quilo, tarará. Aí, o que é que ele vai dizer? A dose de epinefrina em ml, que deve ser injetada em uma criança de 25 quilos,
que apresenta quadro clínico de asma brônquica. Então, a asma brônquica, ele já disse que a dose é de 0,01 miligrama por quilo, ou seja, é 0,01 miligrama para cada quilo da criança. Se uma criança tem 25 quilos, então, obviamente, ela vai ter que tomar 25 vezes isso aqui. Então, vai ser 25 vezes isso, vai ficar 0,25 miligramas. Então, isso é o que ela vai ter que ingerir, certo? Isso é o que ela vai ter que ingerir. Porém, esse 0,25 vem numa solução, ó. A solução é 1 miligrama por ml. Então, se é 1 miligrama por ml, se eu tenho que dar para a criança 0,25 miligrama, então eu vou ter que dar para a criança 0,25 ml, certo? Eu vou ter que dar 0,25 ml. E aqui ele só diz, ó, repetir a aplicação com 20 minutos a 4 horas de intervalo, se houver necessidade. Não exceder 0,5, a gente não está excedendo. Então a resposta é só 0,25 mesmo. A resposta aí tem que ser 0,25. 0,25. Aí vamos para cá. Essa daqui. O calor matou 500 quilos de peixe na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. O calor pode ser a causa da morte de cerca de 500 quilos de peixe na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, durante o fim de semana passado. A temperatura da água chegou a 30 e os peixes da espécie tarará não resistiram. Segundo a análise da FEMA, que é a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente. Frequentemente, desastres ambientais como estes ocorrem em locais poluídos ou não, devido ao aumento da temperatura da água. A partir dessas informações, pode-se dizer que os peixes da Lagoa Rodrigo de Freitas provavelmente morreram. Por quê? Por que que elas morreram? A elevada temperatura reduziu o oxigênio, que faz parte da composição química da água na lagoa. Ó, a composição química da água é H2O, certo? A água tá na temperatura elevada, não tem nada a ver com esse oxigênio aqui, o oxigênio da molécula da água, certo? O que tem a ver é o seguinte, na água, certo? Na água, a gente tem oxigênio dissolvido na água. Dentro da água tem oxigênio dissolvido. E os peixes, eles respiram esse oxigênio dissolvido, ou seja, eles têm as suas brânquias, eles têm instrumentos para filtrar esse oxigênio que está dissolvido no líquido, tá? Porém, quando a temperatura está elevada, a solubilidade desse gás é menor, ou seja, o gás ele vai ficar menos dissolvido, ele vai escapar para o ambiente e vai ficar com falta de oxigênio para esses peixes que estão aqui. Se a temperatura da água for muito elevada, vai ficar faltando oxigênio para os peixes respirarem, tá? Então não tem nada a ver com o oxigênio na molécula de água. O item certo aqui, deixa eu pensar. Houve um elevado processo de desidratação, não. O aumento da temperatura fez com que a água evaporasse, não. O aumento de temperatura gerou um excesso de oxigênio, não. O excesso de calor, tá aqui, ó. O excesso de calor reduziu o oxigênio dissolvido na água.
Então, o item correto é esse, é o item E. O excesso de calor reduziu o oxigênio, que é o gás oxigênio, que está dissolvido na água. Reduziu porque a solubilidade do gás diminui quando a temperatura se eleva, tá? Isso é verdade, tanto é que quando a gente bebe refrigerante, a gente costuma beber refrigerante gaseificado, né? Gelado, certo? Para que o gás ele fique dentro do refrigerante. Você não costuma beber um refrigerante quente, porque quando você abre o refrigerante e ele está quente, o gás que está lá dentro, ele vai escapar para o ambiente. Então você vai sentir até um gosto diferente, tá? Então as bebidas gaseificadas, elas são tomadas geladas. O gás, numa temperatura ambiente, numa temperatura normal, ele escapa, certo? A solubilidade dele em líquidos é baixa, tá? E essa questão foi uma questão de realmente de química ambiental. E é uma questão importante. Essa daqui. Atletas que sofrem problemas musculares durante a competição podem utilizar bolsas instantâneas quentes ou frias como dispositivos para primeiros socorros. Esses dispositivos funcionam mediante reações exo- ou endotérmicas. Normalmente são constituídos por uma bolsa de plástico que contém água em uma seção, uma substância química seca em outra. Ao golpear a bolsa, a seção contendo água se rompe e a temperatura aumenta ou diminui, dependendo da dissolução da substância ser exo ou sem endo. Em geral, para compressas quentes, usa-se cloreto de cálcio ou sulfato de magnésio, e para compressas frias, nitrato de amônio. Ao se adicionar cloreto de amônio em certa quantidade, cloreto de amônio, o que é que ele botou cloreto de amônio? Amônio está aqui, ó. Amônio está aqui. Ao se adicionar cloreto de amônio, certa quantidade de água 25, observa-se um resfriamento da solução. Eu acho que essa questão ela está, na verdade, no lugar errado, certo? Porque, assim, se ocorre um resfriamento da solução, é porque é uma dissolução endotérmica. A dissolução, essa endotérmica, é porque ela absorveu o calor da vizinhança para ocorrer. Então, um processo endotérmico. E se é um processo endotérmico, a solubilidade desse cara, ele aumenta com a temperatura, seria B de bola. Mas eu acho que essa questão, ela, ela envolve coisas que talvez não caiam na prova de vocês, que é sobre dissolução endotérmica ou dissolução exotérmica. A dissolução endotérmica é aquela que quando você dissolve, para ocorrer a reação de dissolução, ela absorve a energia da vizinhança. E quando ela absorve a energia da vizinhança do próprio líquido, ela resfria o líquido. Então, quando você dissolve algo de forma endotérmica, vai ocorrer um resfriamento. Quando você dissolve algo de forma exotérmica, vai ocorrer um aquecimento, certo? E a dissolução endotérmica, quando a substância é assim, quanto maior a temperatura, certo? Maior vai ser a solubilidade dela, ou seja, quanto maior a temperatura, mais solúvel essa substância vai ficar. A resposta certa é item B. Mas pode ser que não seja exatamente o, o item, quer dizer, o item não, pode ser que não seja do assunto que vocês
vão fazer a prova. Mas essa próxima é. Essa próxima é e ela tem um texto enorme, que não vale muito a pena ler. A única coisa que vale a pena ler é que ele diz que 2 ovos equivalem a um bife, 2 fatias de presunto para quem busca, mas existe, ó, a albumina, que é obtida no processo de remoção do ovo. Beleza. Esse texto todinho aqui não serve basicamente para nada. O que importa é a partir daqui, ó. No rótulo de determinada caixa de ovos de galinha consta que 50 gramas de ovos sem a casca contém 25 miligramas de cálcio, entre outros componentes. O nome da proteína e o teor em ppm, partes por milhão, de íons cálcio presentes nesses ovos são. Então ele quer o nome da proteína, a proteína é a albumina, e ele quer agora que você ache essa concentração aqui em ppm. ppm, que é partes por milhão, também pode ser miligramas por litro ou miligramas por quilo. Então, ppm pode ser miligramas por quilo, que é o que a gente vai tentar fazer aqui, ó. Vamos pegar esse cara em miligramas, vai ser 25 miligramas em 50 gramas. Só que esses 50 gramas a gente vai passar para quilo. 50 gramas em quilo, eu vou ter que voltar umas casinhas aqui, ó. 50 gramas para quilo, eu volto uma, volto duas, volto três, ó. Vai ficar 0,05 quilos, ó. Então aqui vai ficar 0,05 quilogramas. Então, para passar para ppm, eu pego a quantidade em miligrama e divido pela quantidade em quilograma. E agora eu faço essa divisão. Eu ando a vírgula 2 casas aqui. Se eu ando 2 casas, vai ficar 5. E acrescento 2 zeros aqui em cima. Então vai ficar 2.500. Se eu pegar 2.500 e dividir por 5, vai dar 500. Então vai ficar 500 ppm. Então a resposta vai ser item B. Albumina e 500 ppm. Então, para descobrir essa concentração em ppm, eu tive que pegar a massa em miligrama e dividir pelo o cara em grama, certo? Pelo tamanho da casca de ovo em grama. Se fosse ppb, seria mais 1 milhão ainda. Seria, digamos assim, por tonelada. Você teria que pegar miligrama por tonelada. Porque a diferença ia ter que ser 6 casas decimais. 6 casas não, 9 casas decimais. Tá? Se ppm já é complicado, imagine ppb. Então, assim, não acho que ppb seja algo que caia na turma clássica, não. Certo? Não acho que seja, não. ppm já basta. E a maioria dos problemas é em ppm. Essa daqui. Essa daqui é a seguinte. Essa questão é do Enem. A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam a sua concentração de 30 miligramas por quilo para o solo agrícola e 0,14 miligramas por litro para subterrâneo. A quantidade desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando amostras de 500
de solo e 100 ml de água, conforme representado abaixo. Então, assim, eles captaram, certo? Alguns ambientes aqui, pegaram 500 gramas de alguns solos e captaram 100 ml de água de algumas regiões. E ele está dizendo, e ele deu a legislação que limitam, ó, 30 e aqui é 14. Ele quer saber qual desses ambientes necessita de biorremediação, ou seja, qual desses ambientes está fora do padrão, certo? Ele quer saber qual desses ambientes está fora do padrão. Que a gente vai ver? O que é que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu faço é o seguinte, ó. Essa questão eu já fiz milhares de vezes, porque essa questão é do Enem e ela é uma questão batida. Primeira coisa que eu gosto de fazer nessa questão é, ele pegou 500 do solo, certo? Mas vamos dobrar. Por quê? Porque aqui ó, a legislação é por quilo. Então vamos dobrar isso aqui, ó. Se a gente dobra isso aqui, vai ficar 2 vezes 10 a menos 2. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 a menos 2 é 0,02 gramas, que é 20 miligramas, ou seja, o solo 1 ele tem 20 miligramas por quilo. Está dentro da legislação, já que a legislação é 30. O solo 2 também vou dobrar. Daniel, por que tu tá dobrando? Porque ele pegou a amostra de 500 gramas. E eu quero analisar é 1 quilo. Eu quero analisar 1 quilo. Então, eu vou dobrar aqui. Se eu dobrar aqui, isso aqui vai ficar 4 vezes 10 a menos 2, que vai ficar 0,04 gramas, que vai ficar 40 miligramas por quilo. Ou seja, ultrapassou esses 30 miligramas. Ou seja, é o solo 2 que está acima da legislação e que precisa da biorremediação. E da água, o que é que você faria? Da água, como ele pegou a amostra de 100 ml e eu tenho por 1000 ml, da água eu multiplicaria por 10. Então, primeiro eu multiplicaria por 10 aqui, ficaria 70 vezes 10 a menos 6 gramas, certo? Ficaria 70 vezes 10 a menos 6 gramas. O que é que a gente tem que fazer com essa quantidade aqui? Eu tenho que passar para miligrama. Passando para miligrama, de grama para miligrama, a gente multiplica por 1000. Então, ficaria 70 vezes 10 a menos 3. E aí, 70 vezes 10 a menos 3 miligrama. O que é que a gente faz? A gente volta esses 70. Ficaria assim, ó. O 70 tá aqui. Eu volto 3 casas. Eu volto uma, volto duas e volto 3. Ou seja, ficaria 0,07 miligrama por litro. Ou seja, está abaixo do que ele recomendou, ó, que é o 0,14. Ó. Então aqui ia ficar 0,7, aqui ia ficar 0,08, aqui ia ficar 0. Ou seja, os três aqui iam ficar abaixo da legislação permitida. O único que vai ficar acima seria o solo 2. Por isso que a resposta à questão era item E. Olha, eu costumo fazer regra de 3 nas questões todas, certo? Claro que assim, eu me baseio na teoria, eu sei a teoria, tipo assim, mol por litro. Eu sei o que é a quantidade de mol, eu sei que eu vou ter que dividir por litro.
Eu vou fazer, tem muita questão que envolve proporção, certo? As fórmulas, elas são importantes, mas elas é importante você saber mais o conceito das fórmulas do que só saber as fórmulas em si. Essa daqui é a seguinte. Então, para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça. Cada litro de etanol produzido gera 18 litros de vinhaça, que é utilizado para irrigação das plantas de cana-de-açúcar, já que contém teores de nutrientes de nitrogênio, fósforo e potássio iguais a tal, tal e tal, respectivamente. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilograma disponível na vinhaça será mais próxima. Então é o seguinte, ó. Nessa questão, a gente vai ter que fazer algumas regras de três. Deixa eu apagar aqui embaixo. Porque é o seguinte, ó, 1 litro de etanol gera 18 de vinhaça, certo? Só que o cara vai produzir 27 mil litros de etanol. Então, a quantidade de vinhaça produzida vai ser bizarra. Então, esse número aqui é um número gigantesco, certo? Que na teoria você teria que fazer 18 vezes 27. Não é tão difícil, não. 18 vezes 27. Mas como eu tô gaiato hoje, eu vou fazer na calculadora. 27 vezes 18. 486. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 486.000 litros. Ou seja, isso vai ser a quantidade de vinhaça que vai ser produzido. Aqui, ó, nitrogênio, fósforo e potássio. Ele fala respectivamente. Então, o fósforo é o do meio. O fósforo é 60 miligramas para cada litro. Então, você vai fazer o seguinte, ó. É 60 miligramas para cada 1 litro de vinhaça. Eu vou ter essa quantidade aqui de vinhaça. E eu quero saber quantos de fósforo eu vou ter. Então, vai ter que fazer essa conta aqui, ó. Então, X vai ser essa conta. Só que essa conta ela vai dar em miligrama. E a gente vai ter que passar para quilograma. 60 vezes 486.000. Então vai dar, ó, 29.160.000. Certo? Isso o quê? Em miligrama. Porque isso aqui está em miligrama. Aí para passar para quilograma, a gente vai andar o quê? A gente vai cortar 3 zeros. 1, 2, 3. Aí passa para grama. E depois corta mais 3 zeros. 1, 2, 3. Então vai dar mais ou menos, ó, 29,1 quilos, ó. Então vai dar aproximadamente, ó, 29 quilos. Certo? Vai dar aproximadamente 29 quilos.
Beleza? E aí, eu para próxima. Vamos para a próxima aqui, ó. Observe as instruções abaixo de uma determinada água sanitária de uma marca M. Então, água sanitária. Modo de usar roupas brancas e remoção de manchas. Roupas brancas. Coloque um copo de 200 ml de água sanitária diluída em 20 litros de água. Ou seja, você vai pegar um copo só de água sanitária, porque é um produto muito forte, e vai diluir em 20 litros de água, no tanque ou na máquina. Mergulhe a roupa nessa solução por 30 minutos. Enxague e continue a lavagem adicionando sabão à sua preferência. Já a remoção de manchas. Use um copo de 200 ml a cada 5 litros de água. Deixe a sua roupa na solução por 10 minutos. Enxague e processe a lavagem. De acordo com os dados apresentados no texto, depreende-se que para remoção de manchas, a água sanitária, para ser usada, deveria ser diluída aproximadamente. Ele quer saber quantas vezes a água sanitária deve ser diluída. Ou seja, você tem 200 ml de água sanitária, digamos assim. A água sanitária vai ter uma concentração, vamos chamar de M1. Para cada 200, você tem que colocar 5 litros, certo? Só que cada 200, quando você colocar os 5 litros, você vai ter, na verdade, 5.200 no final, de concentração M2. Então, na verdade, quando você divide o 200, corta os dois zeros aqui com os dois zeros, e passa o 2 dividindo, você percebe que você está diluindo 26 vezes, que é a metade de 52. Muita gente erra essa questão, porque considera, 200 ml, 5 litros, é 20 vezes maior só. Não, só que não é só 20 vezes, não é só 25 vezes maior. Porque quando você é 200 ml para cada 5 litros. Então é 5 litros no final mais 200 ml. Então no final fica 5.200. E para você saber quantas vezes você diluiu, você só faz isso, você só faz essa divisão. Ou seja, a concentração final ela vai ser 26 vezes menor. Essa concentração final aqui, que é M2, ela vai ser 26 vezes menor do que a concentração inicial. Então você vai diluir ela 26 vezes. Então por isso que fica D de Dênio. É uma questão de diluição. Vou pegar a próxima aqui. Vamos para a última página. A alta salinidade do Mar Morto. Diariamente, o Mar Morto recebe milhões de toneladas de água doce vinda principalmente do Rio Jordão. Entretanto, a quantidade de água recebida não é suficiente para diluir as águas do Mar Morto, que possui concentração salina igual aproximadamente a 30% em massa.
enquanto os oceanos apresentam em média de 4 a 6 em massa de sais dissolvidos. Como explicar a alta salinidade do Mar Morto? A explicação é bastante simples. O intenso calor da região provoca uma evaporação mais rápida da água, deixando as águas do mar com concentração salinas muito mais altas. Assim, mesmo recebendo muita água doce dos rios, essa água é parcialmente perdida por evaporação, o que torna a concentração de sais muito elevada. Uma consequência dessa concentração de sais elevada é a alta densidade, que pode chegar a 1,7 gramas por centímetro cúbico. Esse valor é tão elevado que faz as pessoas flutuarem com facilidade. Considerando os dados apresentados no texto, pode-se concluir que, misturando 5 quilos de água de mar morto com 10 quilos de água de oceano, que apresenta concentração média de 6%, é possível obter uma solução. Então, na verdade, aqui ele vai misturar. É mistura de mesmo soluto, ou seja, vai misturar sais, certo? É o mesmo soluto, só que de concentração diferente. Então, ele vai pegar 5 quilos, a porcentagem do Mar Morto é 30%, mais 10 quilos, a porcentagem dessa água do mar, ele falou que era 6, e no final, se eu misturei 5 com 10, eu vou obter 15. Mas a concentração vai ser X. Ou seja, eu vou misturar 5 quilos com 10. Então, no final, eu vou obter 15. Para saber essa porcentagem, eu vou fazer esse cálculo aqui. Então, vai ficar 5 vezes 30, vai ficar 150, mais 60, vai ser igual a 15K. 60 mais 150 vai dar 210, vai ser igual a 15K. E passo 15 dividindo. Então, o K, ele vai ser 210 dividido por 15. 210 dividido por 15 vai dar 14. Porque se fosse por 30, por 3 seria 7. Então, por 15 vai ser 14. Então, vai ficar 14%. Então, você vai ter uma concentração com a concentração de 14%. É mistura de mesmo soluto, certo? Mistura de mesmo soluto. Cafezinho, a última. A cafeína é um alcaloide identificado como 1,3,7, parará, parará, massa molar igual a 194 gramas por mol, cuja estrutura química contém uma unidade de purina, conforme representado. Então, tá aqui a purina. Esse alcaloide é encontrado em grande quantidade nas sementes do café e nas folhas de chá verde. Uma xícara de café contém cerca de 80 gramas. Então, uma xícara de café contém cerca de 80 gramas. Vamos lá. Considerando que a xícara descrita tem um volume de 200 ml, a concentração em mol por litro da cafeína nessa xícara é mais próxima de. Então, ele quer que eu ache a concentração em mol por litro, tá? Veja o que ele quer, ó. Olha a unidade que ele quer, o mol por litro. O que é que ele quer? Ele quer que você pegue
Você encontra o número de mols e divida pelo volume em litros. É isso que ele quer. Como é que você vai fazer? Bem, para achar o número de mols, eu vou pegar a massa, que é 80 gramas de cafeína, e a massa molar da cafeína. Então vai ficar 194 gramas, que é a massa molar desse cara, tem 1 mol. 194 tem 1. Então 80 vai ter quantos? 80 vai ter X. Só que esse tipo de questão, a gente pode fazer uma aproximação bem legal. O 194 ele é um número muito feio. A gente não vai fazer a conta com 194. Aí não, Daniel, não. A gente vai fazer a conta com 200. Por quê? Porque é um número muito próximo. 194 para 200 é um número muito próximo. E vai dar a mesma resposta. Então eu vou cortar, cortar. Vai ficar 20x, vai ser igual a 8. Ixi, esse 15 tu deve ter perguntado na questão anterior, né? Eu nem vi, ó. Bala, minha Nossa Senhora. Fui ver agora a tua pergunta. Ah, tá. Obrigado. O x vai ser igual a 8 sobre 20. Aí 8 sobre 20 vai ficar 4 sobre 10, que é 0,4. Ou seja, nesses 80 gramas eu tenho 0,4 mol. Então eu vou usar a fórmula agora, ó. Eu tenho 0,4 mol nos 80 gramas. E é por que tu não usou o 194 mesmo? Por uma questão de aproximação. 194 e 200 é bem pertinho, eu preferi usar o 200, tá? Então vai ficar 0,4 mol e vou dividir pelo volume em litros. O volume, ele é 200 ml de uma xícara. Só que a gente, a gente vai pegar 200 ml em litros. Se a gente vai pegar 200 ml em litros, vai voltar uma, duas, três. Vai ficar 0,2 litros. Vai ficar 0,2 litros. Então, a gente vai dividir 0,4 por 0,2. 0,4 por 0,2, se eu andar a vírgula, fica 4 por 2. Que vai ficar 2 mol por litro. Então, vai ficar 2 mol por litro, que vai ficar item D de Daniel. Item D de Daniel. Certo? Fizemos o TD concentrado, sem ser disperso, sem eu me dispersar, que eu sei que das outras vezes eu tô tomando medicação e às vezes eu fico disperso, mas dessa vez eu quis me concentrar. A gente conseguiu fazer o TD todo, tá? Essa química, a dica que eu dou é: não decore as fórmulas achando que vai dar tudo certo. Tente entender as questões fazendo regra de 3, usando proporções, certo? Tentando avaliar o que é que é. Ler, se precisar, ler mais de uma vez a questão, porque o segredo desse assunto não é só as questões, não é só as fórmulas decoradas. Eu acho que dá. Essas questões desse TD eu peguei de provas anteriores. Eu acho que dá. Eu acho que esse TD é um bom TD. Não sei como é que são as questões que o professor faz na sala também, porque às vezes é importante você refazer as questões que o professor faz na sala. Ele deve fazer uma ou outra na sala,
um slide que ele trabalhou uma ou outra. Então é importante você também dar uma refazer as que ele faz, que eu acho que vai dar bom para vocês, certo? Fazia tempo que a gente não fazia uma aula tão concentrada assim, mas a gente não perdeu tempo. Eu não dormi na aula, então foi uma aula melhor, tá?